crianças! Tudo bem com vocês? Que saudade! Pra quem ainda não me conhece, sou a tia Catinha, trabalho na Igreja do Nazareno no Nasa Kids no culto das 10 da manhã, todos os domingos. Ai, quanto tempo que a gente não se vê, na verdade, tá sendo muito difícil pra mim. E pra vocês? Como tem sido esses dias de quarentena? Nesses dias a gente só tem ouvido a palavra não é verdade? Não pode abraçar, não pode beijar, não pode sair de casa, não pode andar de bicicleta na praça, não pode chamar os amigos pra jogar videogame. Ai, quanto não. Mas olha, a tia veio aqui pra falar uma coisa. Isso logo vai passar. Tenha fé, não desanime, tenha paciência. Pede pro papai contar história, brinca de amarelinha, brinca de elástico. Olha, tem um monte de coisas pra gente fazer nesse período. E sabe o que é o mais importante? Tcharam! Álcool gel. Manter a mãozinha limpa com água e sabão. E ó, gelzinho na mão. Passa. E aí, ó, você já está protegido. Bom, vamos lá. Hoje eu fui convidada para dar uma aula para vocês e falar sobre um casal, ó, que vocês eu tenho certeza que já conhecem. Mas antes de eu começar a falar deles, eu preciso fazer uma pergunta. Olha que lindo. Quem aqui já mexeu em algo que a mamãe disse que não podia mexer? Olha, não pode mentir, hein? Quem aqui já comeu alguma coisa que a mamãe falou que não era pra comer? Quem aqui já mexeu em alguma coisa do amiguinho que não podia ter mexido? Então, é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Sobre não mexer naquilo que não é seu. Ou não mexer em algo que você sabe que não pode mexer. Mas antes da gente falar, eu quero falar um versículo com vocês. Sim, um versículo que está na palavra de Deus. Olha isso que eu trouxe. Olha que lindo. Olha, a palavra de Deus nos ensina assim, ó. Obedecer é melhor que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Sabe o que significa isso? Que obedecer é sempre bom. Sacrificar aqui pode ser, é melhor do que levar uma correção. Sacrificar aqui pode ser melhor do que ficar chateado, mexer em alguma coisa que não é sua, muitas vezes isso. Se você tá na escola, mexe em algo que não é seu, o que pode acontecer com você? Ir pra diretoria, levar bilhetinho na agenda, essas coisas você pode entender como uma forma de sacrificar. São coisas que te deixam triste, te chateia. E se chateia você? Se chateia a mamãe? Se chateia o amiguinho? Imagina o Senhor Jesus, como que ele fica? Hoje eu quero contar para vocês uma história que está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e fala a história de um homem e uma mulher. O nome dele é Adão, olha que bonitinho, e Eva. É sobre esse casal tão sensacional que a tia quer falar com vocês um pouquinho. O Senhor Jesus, quando criou o mundo, que vocês já sabem, 7 dias, cada dia o Senhor fez uma coisa. Nós já estudamos sobre isso e não é disso que a tia vai dizer. Quando o Senhor Jesus criou tudo, criou todo mundo, ele criou o homem e a mulher. E deu o que para eles? Deu uma missão. O que é uma missão? É fazer algo com alegria, é cumprir o propósito, é cumprir o que foi mandado. Deus disse a eles: vão, cuidem desse jardim maravilhoso que eu fiz para vocês, com muito amor, e vocês podem comer de tudo, vocês podem passear com os bichinhos e vocês serão muito felizes aqui. Mas sempre que tem um mas, significa que tem um porém, que tem uma regra. Passeiam pelo jardim, comam de tudo que tem no jardim, mas não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Crianças, toda vez que tem algo que a gente não pode fazer, parece que é aí que a gente quer fazer, não é verdade? Quando sempre a gente ouve a palavra não pode, não faça, parece que é aí que a gente quer fazer. O jardim tinham várias árvores. E a palavra de Deus diz que eram árvores de todo jeito. Poderia ter lá laranja, poderia ter lá banana, poderia ter lá uva, poderia ter lá melancia. Melancia dá em árvore? Acho que
melancia lá também. Ah, e também sabe qual árvore que provavelmente tinha lá? Macieira! Delícia! Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Gênesis capítulos 1, 2 e 3 conta essa história que a tia está te falando. Vamos ver o que diz aqui, ó. Diz assim, Gênesis capítulo 2. Ah, olha só, quem está seguindo aquela orientação que a tia deu e ensinou para vocês de pintar a Bíblia. Não deixem de marcar aí na Bíblia os versículos que vocês têm aprendido, os capítulos que vocês estão lendo, para quando a gente voltar lá pro nosso cultinho, vocês mostrarem para mim, hein? Eu vou querer ver com muita alegria. Mas diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, nos versículos 8 diz assim, ó. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Depois ele diz assim no 9. Então, o Senhor Deus fez crescer do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas para comer. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí olha só o que fala aqui no versículo 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Diz assim essa parte. Então foi isso que o Senhor fez. Pegou Adão, Eva, colocou eles lá no jardim, falou para eles: podem ficar no jardim, comam de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. Pois então, a palavra de Deus também nos diz que todos os dias o Senhor Deus ia fazer uma visitinha para eles lá no jardim, para saber como eles estavam. E normalmente era no final do dia que acontecia essa visitinha. Durante o dia, a Eva estava lá no jardim. A palavra de Deus não diz o que ela estava fazendo, mas eu imagino que ela deveria estar deitada embaixo de uma árvore, descansando. Deveria estar tirando um cochilinho no meio da tarde ou no meio do dia. Mas enfim, ela foi visitada por uma cobra. A palavra de Deus diz que foi por uma serpente. E essa serpente falou com ela. Já pensaram nisso? A serpente conversou com Eva e disse para ela assim: ah, você acha mesmo que você não pode comer daquela fruta? Ela disse: eu acho. Deus disse que daquela árvore a gente não pode comer porque nós morreremos. Foi isso que o Senhor disse para eles, crianças. Não comem dessa árvore, desse fruto, porque se vocês comerem, vocês morrerão. E a serpente, muito ousada, disse assim: ah, Eva, você acredita nisso? Morre nada! Come, vai lá experimentar que você vai ver. Deve ser uma fruta deliciosa. E Eva, então, desobedeceu a ordem que o Senhor Deus tinha dado para ela. Foi lá e comeu a fruta. A palavra de Deus não diz qual fruta foi, só diz que ela foi lá e comeu. Quando ela comeu, ela deve ter pensado assim: que gostosa, que docinha. E aí, o que ela fez? Deu pro Adão. Ah, meu Deus do céu, como se já não bastasse ter feito a coisa errada, foi falar pro outro fazer a coisa errada também. Você já fez isso? Fez uma coisa errada, chamou o irmão para fazer junto, ou chamou o amigo para fazer junto, ou chamou o irmão para fazer junto. Já fez isso? Ela fez também. Foi lá e deu pro Adão. Quando eles comeram a fruta, os dois perceberam algo de errado com eles. Eles morreram, tia Catinha? Não, eles não morreram. Isso não aconteceu com eles. Mas, sabe, crianças, quando eles moravam lá no jardim, antes de acontecer essa tragédia, eles não usavam roupas. Sabia que a palavra de Deus diz que eles andavam nus? E eles não tinham vergonha disso. Mas, logo após eles terem comido aquele fruto, eles olharam um para o outro e perceberam que estavam sem roupa. E sabe o que eles fizeram? Ficaram com vergonha e correram se esconder. Faz de conta que isso aqui é um lugar de esconder. Foram se esconder. Esconderam atrás de uma árvore, porque estavam envergonhados. Logo que isso aconteceu, aí, criança,
eles ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus. Era a hora dele vir fazer a visitinha para eles. E eles estavam escondidos. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Então, ele já sabia que eles tinham feito de errado. Mas, mesmo assim, ele foi até o encontro e viu que eles estavam lá, escondidos. E aí ele disse assim: Senhor, nós desobedecemos e comemos do fruto que o Senhor disse que não era para comermos. Crianças, a desobediência foi terrível para eles. Sabe o que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim. Não iam mais ter acesso àquelas comidinhas gostosas. Não iam mais poder brincar com os animais. A partir de agora, Eva ia ter dor quando fosse nascer um nenenzinho. Adão ia ter que trabalhar para manter o sustento da casa. Olha a terrível consequência que o pecado da desobediência trouxe para eles. E aí, crianças, sabe? Mesmo assim, mesmo com toda a desobediência, o Senhor Deus ainda cuidou deles. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim, no capítulo 3, versículo 20: O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Mesmo com a desobediência, mesmo com o pecado, mesmo com tudo isso, o Senhor Deus ainda pensou neles e fez uma roupa para eles ficarem quentinhos. Sabe o que a gente aprende com essa lição? A gente aprende que é importante e necessário sermos obedientes. A gente aprende que o pecado da desobediência não nos traz nenhum bem. Não é bom, não é legal, não é gostoso. Muito pelo contrário, traz correção, traz choro, e isso desagrada o coração do Senhor. Então, neste dia, a tia Catinha quer deixar um desafio para você. Peguem uma folha de sulfite, faça assim, umas carinhas do seu jeito e coloca na porta do seu quarto, na porta da geladeira, e no final do dia você vai fazer uma marquinha lá, se você foi mais obediente ou se você foi mais desobediente. Nesses dias que a gente tem ficado muito dentro de casa, às vezes a gente tem ficado muito cansado, mas é importante a gente estar atento e obedecer aos nossos pais, obedecer até o nosso irmão quando pede algo para nós. Que essa palavra possa ficar guardadinha no seu coração e que você sempre lembre dela como uma luz assim, plim! Quando você for fazer alguma coisa de errado, você possa lembrar que o pecado da desobediência, ele traz correção. E essa correção muitas vezes é dolorida. A tia quer orar com você agora, para que você guarde no seu coração e que você queira sempre ser obediente, que a obediência esteja sempre à sua frente e nunca lá atrás, e nunca depois eu faço, depois eu sigo, nunca depois. Vamos orar? Número 1, abaixando a cabeça. Número 2, fechando os olhinhos. Número 3, fale com a tia essa oração. Senhor Jesus, hoje eu aprendi que obedecer é melhor do que sacrificar. Me ajude, Senhor, a ser obediente à Tua palavra, aos meus pais, aos meus professores. E me ajude, Senhor, a não fazer como Adão e Eva fizeram, pecar contra Ti, pecar sendo desobediente e pecar fazendo coisas que não agradam a mim mesmo. Que o Senhor me ajude e que eu sempre tenha boas palavras, boas atitudes e bons testemunhos. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém! Amém, crianças! Eu te vejo logo! Não esqueça de curtir o nosso canal aqui, de nos seguir e de ficar ligadinho conosco. Beijo!